Então, muito bem, a gente está começando aqui mais uma mentoria. Então, eu já gostaria de parabenizar aqui e também agradecer o Emerson e o Leon, que toparam aqui fazer essa mentoria, que vai ser muito importante, que vai ajudar outros alunos também e, obviamente, vai ajudar também tanto o Emerson como o Leon. Então, Emerson, começa você fazendo uma apresentação sobre você, sobre os seus negócios também, e aí depois o Leon ele pode também, assim que você finalizar, fazer a sua apresentação. Claro, vamos lá. Primeiramente, prazer aí a todos que vão assistir, né? Agradecer ao Felipe pela mentoria. Já conheço o Felipe aí a longa data, tem até um depoimento meu lá no Meta Ads no site. Atualmente eu venho trabalhando como estrategista de perpétuos e lançamentos, né? E hoje nós estamos, dos negócios que eu tenho, que eu estou à frente, é o universo do design junto com o Leon. Aí nós estamos rodando aí alguns produtos no perpétuo e o objetivo da mentoria é a gente poder entender melhor esse processo do tráfego, né? Nós tivemos aí um processo de avanço do último mês para cá. Nós saímos de 20 para 50 mil de faturamento através do Perpétuo só com tráfego direto. Só que aí chegou no momento agora onde algumas dúvidas bateram e aí nós recorremos ao Felipe. Legal. Agora o Leon. É um prazer, eu sou o Leon, eu sou designer gráfico. De uns tempos para cá eu lancei alguns infoprodutos. Com o tempo veio essa ideia de fazer a escola voltada para design. Então o Emerson, que já é um conhecido de muito tempo, passou a ser meu sócio. A gente vem acertando nas estratégias, vem aumentando o faturamento, mas há pouco tempo a gente realmente se deparou com algumas dúvidas e procurou então o Felipe para ajudar a gente a sanar essas dúvidas e possivelmente a gente melhorar os resultados ainda mais. Legal, né? Então, bom, os dois são designers, né? Então, o Emerson já conhecia há bastante tempo. E, obviamente, que o Emerson ele também já vem há algum tempo trabalhando nesse meio de tráfego pago também, vem criando bastante campanha. Então, basicamente, foi uma junção aí que é bom para todo mundo, né? Que vocês produzem ao mesmo tempo que vocês conseguem fazer a gestão. Isso é muito legal. Sim. Com E outra certeza. coisa também importante é que vocês já estão no mercado e vocês já estão gerando resultado. Então, a gente vai começar agora a falar aqui sobre os temas importantes aqui. Eu já vou compartilhar aqui a tela aqui para que a gente possa analisar. Em alguns momentos pode ser que eu nos remova daqui para poder melhorar aqui a visualização, mas acho que aqui a gente consegue ver legal. Tá? O primeiro ponto importante que você colocou para a gente aqui é o seguinte, se é certo ou é errado você trocar o criativo de uma campanha que já está performando, né? Considerando que o CPA dela está piorando por estar com o mesmo criativo. Acho que na pergunta você já mata um pouco da charada sobre isso. Para poder falar um pouco mais, eu vou abrir aqui o gerenciador de anúncios para a gente poder analisar aqui algumas situações. O que acontece aí? Então, obviamente que o CPA ele é o balizador de tudo aqui, né? Então, a gente tem que analisar... na verdade, o CPA ele é o balizador, mas a gente sempre tem que analisar aqui a ponta ali do final ali da jornada. Porque eu sempre bato na tecla de que métrica cara ou métrica barata é subjetivo, né? Então, você tem que analisar toda a jornada do usuário e, sobretudo, ver como é que estão os resultados para que possa ter um cenário melhor ali, se aquela métrica ou se aquelas métricas estão boas ou ruins. Porque tem muita gente que tem aquela ideia de que meu CPA está muito alto, meu CPL está muito alto, meu CPM está muito alto, mas qual é o contexto geral, né? Você tem que analisar primeiro, ver o que está acontecendo lá no final da corda para depois você trabalhar cada ponto dessa corda, né? Cada gargalo que estiver acontecendo, porque se você for analisar friamente, a jornada do usuário, desde o momento que ele é impactado por um anúncio até quando ele compra, é basicamente uma espécie de um funil, digamos assim, né? E a cada etapa ali, basicamente, você vai tendo gargalos. Quando eu digo funil, porque o cara, para o cara poder visualizar o seu anúncio, você primeiro tem que ter ali, o anúncio ele tem que ser impresso para a pessoa, mas antes de ser impresso, você tem que alcançar essa pessoa. E depois dele ser impresso, a pessoa, o anúncio ele tem que chamar a atenção. Chamando a atenção, a pessoa tem que clicar. E, obviamente, quando o clique vem para o teu site, coisas que tem que acontecer aqui dentro do site, que vão ajudar também algumas métricas que acontecem aqui dentro da plataforma. Então, tem coisas que acontecem que estão apenas aqui dentro da meta e não envolve, por exemplo, o comportamento do usuário lá no site. E tem coisas que acontecem que podem estar sendo ocasionadas pelo comportamento das pessoas dentro do site. Então, se você tem um anúncio onde o seu CTR está muito bom, você leva muita gente para sua página, o público está correto e, de repente, você está tendo um CPA muito alto, bom, se todas as métricas anteriores ao passo do cara chegar no site estão boas, né, pelo menos naquela análise primária, então quer dizer que o problema pode estar sendo lá no site, como, por exemplo, a oferta, até mesmo detalhes bobos que a gente já identificou aqui, como o carregamento do site.
site. Todo profissional que vende online, ele tem uma página de venda, ele tem que colocar uma força de trabalho em cima da otimização do site. Porque quanto mais rápido o site for, melhor vai ser a sua taxa de conversão. E muitas das vezes você vai ter problema com a conversão por causa do carregamento. E também a gente precisa falar sobre como que está essa versão do site no dispositivo mobile, porque a ampla maioria aqui de todos os alunos e até mesmo os clientes da consultoria, né, a consultoria que eu também tenho aqui, que é um outro serviço, o volume maior de vendas ele vem de dispositivos móveis. Então, você acaba colocando muita energia ali na versão para desktop e você esquece, por exemplo, que no dispositivo móvel, se o site ele não estiver otimizado para aquele dispositivo, a imagem ela vai carregar aquela mesma imagem da versão do desktop. E aquilo ali é pesado, principalmente para quem está no 3G. Então, isso acaba deixando a pessoa irritada, a experiência da navegação ela não é muito boa. Então, hoje a gente está tendo uma inversão de atenção na hora da construção da página. Então, você não olha mais para o desktop, você primeiro constrói ela toda no mobile, formata ela para o mobile, utiliza versões diferentes de imagens cortadas para o mobile, porque elas vão ser mais leves, e depois você formata para desktop, porque o seu foco ele pode estar ali, né? Então, se a gente vier aqui, a gente analisar aqui um contexto, só para que a gente feche esse gap com relação a dispositivo móvel, né, e a experiência do usuário, se a gente vem aqui, por exemplo, no detalhamento e vem em posicionamentos, a gente começa a ter aqui uma dimensão maior sobre os resultados. Então, a gente tem aqui a coluna dos resultados, né, que está bem perceptível aqui, você consegue ver aqui as vendas, e você vê que, só você tem nessa campanha aqui, a gente gerou para celular, você vê a quantidade de compras. Aqui é a mesma coisa, o app para celular, dentro do Facebook Stories, você vê dentro do Instagram Reels, dentro do Instagram Stories, as compras elas estão vindo desses posicionamentos. Então, você vê que a gente está gerando mais venda aqui de dispositivos móveis, tá vendo? E isso daqui é muito importante. Como que está otimizado, né? O site ele tem que estar muito bem otimizado, ele tem que estar muito, muito rápido para esses dispositivos. Então, se a gente analisa aqui o contexto, você vai ver que a gente está gerando aqui mais resultados através desses dispositivos. E aí, o que a gente tem que analisar será que o esforço de atenção e de trabalho que eu estou fazendo está sendo proporcional ao que deveria ser para essa experiência de dispositivo móvel? Talvez não seja o contexto do negócio de vocês, mas é um assunto importante a abordar, porque muitas das vezes o problema do CPA está nisso. Você leva muito tráfego, né? Você consegue consumir ali o seu orçamento, mas as pessoas elas não estão comprando exatamente por conta disso, né? Isso daí é uma coisa importante de dizer. Deixa eu acessar aqui. Como que está lá a fanpage desse anúncio? Você está usando qual? Universo do Design. Isso. Deixa eu ver aqui pelo anúncio, também consigo ver aqui. É esse aqui, Leon Design Gráfico? A gente anuncia por duas páginas diferentes, Leon Design Gráfico e Universo do Design. A maior parte está no Leon Design Gráfico. São anúncios mais antigos e tal. São esses anúncios aqui, né? Isso. Vamos dando uma olhada aqui. Opa, não pula esse vídeo. Depois de 8 anos criando flyers para eventos profissionalmente, eu vou te ensinar tudo que eu sei por apenas R$10. Vou te ensinar a criar flyers incríveis que lhe geram uma renda de R$8.000 por mês. Você vai receber um curso completo, do básico ao avançado, com 8 módulos e mais de 40 aulas e tudo por um preço muito baixo. Então clica em Saiba Mais aqui embaixo para garantir a sua vaga. Opa! Esse criativo aqui tá muito bom. Esse criativo, a única versão dele é essa versão aqui mais inteira para Stories e Reels? Ou você customizou uma versão diferente, ou pelo menos fez um crop lá na hora de... Não, na verdade, de uns tempos para cá, como a gente percebeu que praticamente todos os nossos resultados estavam vindo de Stories e Reels, então eu foquei bastante nesses posicionamentos. Eu até deixei de lado o feed há já um tempo, então por isso que só tem nesse formato. Tá, deixa eu ver aqui de novo. Por isso, inclusive, só aparecem esses posicionamentos, né? Então, mas você já... Porque aqui, quando eu coloco aqui máximo, aqui ele não está me dando aqui nenhuma visão aqui de feed, né? Em algum momento vocês já usaram esse posicionamento, mas a decisão de tirar feed foi com base nessa análise aqui? Vocês fizeram essa análise aqui para poder remover? Porque assim, cara, eu vou ser bastante sincero com você, feed entrega muito. Feed entrega muito. Então, assim,
a gente precisa ter muita certeza na hora de você fazer a remoção de um posicionamento, porque remover posicionamento afeta no alcance. E o CPA, às vezes, pode estar sendo interferido também. Porque, assim, o público muito amplo, o público muito reduzido, isso vai interferir em métrica. A gente tem que encontrar ali um meio termo. Só que eu sempre digo o seguinte, cara, você tem que estar muito, muito ciente do que você está fazendo. Por exemplo, já teve caso aqui de produto que era para um público mais classe C e D, e o cara estava tirando, por exemplo, o Facebook todo do posicionamento, só estava focando no Instagram. Só que o público C e D usa muito o Facebook e usa até mesmo o Messenger. Então você está tirando ali seu produto do seu público, que é um público ideal. Aí eu faço aqui uma provocação. Qual é a provocação que eu faço? Para refletir mesmo. Eu vi que vocês têm produtos aqui com tickets bem em conta ali, né? Então você tem aqui R$19,90, você tem esse outro produto aqui que ele custa R$10. Então, isso aqui, obviamente, vocês vão trabalhar para vender no volume, para poder... Assim, cara, para ganhar muito dinheiro ticket baixo vendendo muito, ou então ticket alto você vendendo ali algo razoável, né? Não tem como. Vender com ticket baixo, você não vai conseguir ganhar muito dinheiro se você não for no volume. E às vezes você está tirando um posicionamento que para esse público aqui, com relação a esse ticket que vocês estão implementando, isso daí pode fazer toda a diferença. Porque às vezes, Leão, o problema não está na questão do posicionamento, está como que o criativo ele foi planejado para aquele posicionamento. Tem muito profissional que pega e faz o seguinte, quando eu analiso aqui esse seu criativo aqui, eu vejo de cara que, por exemplo, você está lá embaixo, aí você tem aqui o speed, o que acontece aí? Se você vem aqui, você dá um crop lá pela própria meta para poder colocar ali no feed, que é aquele quadradinho, cara, o que vai acontecer aí? Você vai perder parte ali importante. Então, qual é a alternativa? Você editar uma nova versão para feed e testar. E aí eu vou deixar uma sugestão aqui para vocês, no caso, que é o seguinte, tem uma dimensão que tem dado muito certo para mim, cara, mas muito certo mesmo. Não só a dinâmica, né, como a dimensão e a forma que isso está sendo colocado. Que é a 1080 de largura por 1380 de altura, que é isso aqui, ó. E aí o que eu chamo a atenção para você, cara? Que aí você pode fazer uma experiência no criativo, cara, deixa bem nítido aqui do que se trata. Porque outra coisa que afeta bastante aí, várias métricas, é a clareza do criativo. A gente tem que entender que os 5 primeiros segundos de um criativo fazem toda a diferença ali no que vai fazer com que a pessoa ela prenda a atenção. Então, se você já se conecta com a pessoa aqui no criativo, deixando bem claro do que se trata, isso vai fazer com que você consiga se conectar a mais pessoas, né? Então, por exemplo, talvez seja interessante você reservar uma parte aqui do criativo, principalmente fazer um teste para feed, mas com essa outra versão, que é 1080 por 1380, você ganha mais espaço, né? Quando você coloca 1350, na verdade, de altura. E isso chama bastante atenção. Então, você vê que, assim, esse meu criativo aqui tem coisas que foram feitas aqui muito pensadas. Então, ó, lançamento 2023. Cara, novidade, isso daqui chama bastante atenção. Inteligência artificial, cara, se nesses treinamentos que vocês têm, se você conseguir criar um módulo utilizando inteligência artificial para esse mercado que vocês atuam, cara, você pode colocar que vai dar bom. Por quê? Porque tá muito em alta. Então, tudo que você relaciona com inteligência artificial tá vendendo muito. Esse meu criativo aqui nunca vendeu tanto na história. Eu nunca vendi tanto curso como esse treinamento aqui. Nunca tive um ROI tão alto como esse treinamento e esse criativo. Então, esse meu criativo aqui, ele foi o campeão, e esse aqui é outro que está performando muito bem, que eu mostro por dentro da plataforma. Porque isso daqui é quebra de objeção. O cara tá vendo você mostrar a plataforma, tá vendo que você tem conteúdo, e você vê que aqui continuam com os elementos que estão aqui nesse outro. Né? Você vê que os elementos, eles estão presentes aqui na maior parte desses criativos, tá vendo? Se você for ver aqui o movimento, os elementos estão presentes. Aqui também. Então, a gente tem que colocar esses elementos que ajudam e, ao mesmo tempo, cria conexão entre um criativo e outro. Se a pessoa ela é impactada por um criativo seu, quando ela visualizar um próximo criativo de remarketing, ela tem que entender que aquele criativo é daquele outro, ou que você é aquele mesmo cara que ela viu no outro. Ela tem que criar conexão, porque senão você quebra essa conexão, o cara vai achar que é um criativo novo. Então, assim, eu te encorajo e te estimulo a voltar a pensar na questão do feed nesse novo
novo formato de 1080 por 1350, reforçando muito bem aqui o que você está vendendo. Pô, se você está dando um apelo para valor do produto, como você fala ali naquele vídeo, pô, então você coloca esse valor ali fixo ali em cima, dizendo quanto que é. Se o valor ele é um estímulo e ao mesmo tempo ele é uma quebra de objeção para quem está sem grana e está querendo comprar um treinamento com um valor bacana, então você tem que deixar isso de cara já bem claro para essa pessoa. Outra coisa que você pode fazer aqui, que nesse criativo aqui eu também senti falta, é de repente você já deixar elementos aqui visuais do que você aborda. Se você foca no Photoshop, deixar ali o Photoshop. Se você foca no Photoshop Illustrator, deixar os dois ícones ali, deixar bem claro. Se você ensina Photoshop, Illustrator e Canvas, por exemplo, uma hipótese, deixar bem claro para o usuário ali fixo do que ele vai aprender. Então você vê, você fala do valor aqui já nessa parte aqui, né? Então quase 10 segundos. E aí depois você mostra aqui resultados, isso é muito bacana, principalmente quando os resultados eles são antes e depois, cara, isso é perfeito. Eu vi aqui que eu acho que isso aqui, ó. Cara, isso aqui, bicho. Isso aqui poderia ser o próprio criativo. Você pode fazer um speed, uma versão do speed, mostrando isso aqui, ó. Pá, aí depois, ó. Pá, aí depois, ó. Pá. Isso daqui já é interessante. Mostrou os resultados, entra no speed mostrando partes do treinamento. Isso ajuda bastante. Legal, legal. Eu aprendi também que música estimulante ajuda bastante. Eu tô cansado de responder no meu anúncio qual foi a música que eu usei no meu anúncio. E eu nem sabia que era uma categoria chamada, eu não sei se é punk, que se fala ou funk. Eu acho que é funk. É punk, né? Cara, e aí calma aí. Mas assim, todo dia. Era muita pergunta sobre isso. E é uma música muito, que aguça muito a vontade do cara, é estimulante, ela prende a pessoa, ela tem uma narraçãozinha ali, né? Uma narração não, uma vozinha de uma pessoa ali e tal. Então, cara, principalmente nesse mercado aí, nesse tipo de treinamento, isso daí faz toda a diferença, tá? Designer, não pula esse vídeo. Tem acesso a um pack com mais de 20 GB de arquivos premium com tudo que um designer precisa por apenas R$10. São mais de 3. Esse aqui é para venda do pack, né? Isso. Esse aqui é para venda do pack. Show de bola. Isso aqui tá legal. Só que, ó, novamente, eu chamo a atenção de, cara, tem que deixar fixo aqui do que se trata. Esses packs aqui são para designers. Mas em qual software o cara vai poder usar? Coloca evidente aqui onde que ele vai poder usar, se forem packs para softwares, né? E deixa o valor também e deixa bem claro aqui packs para designers, né? Porque você vê, você vai passando aqui, você fala... Mas se o cara, por exemplo, ele não se ligar na legenda e ele não tiver com o som ativo aqui, ele não vai saber o que é. Se você deixa aqui em cima, bem evidente, cara, packs para design, Photoshop, tal, o valor, o cara ele vai olhar ali, ele não precisa nem escutar o áudio, ele não precisa nem ver a legenda, ele já sabe do que se trata. Então, eu diria que a questão, o fator clareza aqui, no que se conecta aí com os usuários que você quer impactar, ele pode ser melhorado nesse contexto, entendeu? Cliente dividiu um contrato. E agora? Esse tipo de anúncio aqui dá muito certo, cara. Pergunta e resposta. Perfeito. Eu acho que foi o que eu mais usei até agora. Né? Bom, essa é fácil. Você precisa de documentos como esses para se profissionalizar como designer e deixar o amadorismo de lado. E isso por apenas R$10. Você vai receber um modelo de contrato, um modelo de fluxo de caixa, briefings, proposta comercial, recibo e muito mais. E além de tudo, você ainda vai receber 3 bônus incríveis. Uma calculadora de precificação para você nunca mais ficar na dúvida de qual preço cobrar. Beleza, cara, assim, vocês estão de parabéns, os criativos estão muito bons e eu enxergo em todas essas dicas aí melhoras que vocês podem testar nesses criativos. Não esquecer do feed, por favor, não esqueça do feed. Eu vou testar. Crie uma versão só para feed nessas dimensões que eu te passei. Para você ter uma ideia, eu tenho uma versão desse mesmo criativo aí só para stories também, está muito otimizado e eu consegui colocar ele em 15 segundos. Então ele está muito bom para stories e reels. Às vezes não vai dar, mas se você conseguir sintetizar ele em 15 segundos, melhor ainda, né? Porque senão ele vai ter que habilitar que ele continue visualizando lá em cima dos stories, por exemplo, e aí muita gente não clica, mas, cara, feed me traz muito resultado, então eu acho estranho feed não trazer resultado para você também, pode ser para alguns detalhes aí que você pode melhorar nesse sentido, né? E aí a questão aqui é o seguinte, é certo ou errado trocar o criativo de uma campanha que já está performando, considerando que o CPA dela está piorando por estar
estar com o mesmo criativo. A gente precisa analisar se o CPA está piorando por estar com o mesmo criativo. Isso é um dos motivos. Não é o único motivo, mas pode ser um dos motivos. É óbvio que você depender de um criativo só é muito ruim. Cara, o cara que ele se dá bem com meta, cara, é o cara que testa bastante criativos. Até eu achar aqueles criativos campeões, eu testei muitos e eu tenho aqui uma lista de novos criativos que eu tenho que desenvolver para começar a testar. Por quê? Porque você tem um criativo que vai te dar muito resultado, ele vai bater no teto do público, cara. Aí, o que você vai analisar? Você vai vir aqui, por exemplo... Deixa eu limpar aqui. Você vai ver aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele está dando aqui, se ele tem uma métrica aqui, ó. Vou colocar aqui o CTR de saída. Então, olha só, tá vendo aqui? Você tem as frequências não estão ruins, com exceção desse aqui que tá, esse está passando um pouquinho aí, né? Então esse aqui tá 2,30. O que pode indicar CTR alto é público de remarketing. Não sei se esses dois públicos aqui são públicos de remarketing. Deixa eu ver aqui, ou melhor, se essas duas campanhas têm... Não, né? Tudo prospecção, né? É, tudo. Então, tudo sendo prospecção, o CPA alto pode ser um problema de criativo, mas você analisa essas métricas para você saber quanto que está o CTR e como é que está a frequência. Eu chamo a atenção aqui, cara, para o CTR. Eu estou achando esse CTR aqui muito baixo. O ideal é um CTR de 1,5 para cima, né? 0,46, 0,53, 0,72 e por aí vai. Cara, isso aqui é teste de criativo. Esses detalhes que eu passei para vocês, isso pode ajudar a aumentar o CTR. Porque você vai colocar elementos onde que não basta chegar na pessoa certa. Você tem que chegar na pessoa certa e estimular essa pessoa a clicar. E às vezes ela pode deixar de clicar no anúncio porque aquele anúncio ele não está tão claro, né? O que mais acontece aqui, cara, eu ser impactado por anúncios de concorrentes meus, onde que são anúncios que não estão claros o suficiente. Eu que sou profissional dessa área, até eu entender que aquilo se trata de um produto para o meu nicho, eu não tiro aquele impacto de primeiro momento. Então assim, cara, fez o criativo, afastou sua cadeira da tela, conseguiu entender do que se trata aquilo ali, você tira a nota 10 nesse sentido. Então assim, a CTR pode ser que você aumentando a CTR você tenha uma melhora em outras métricas, né? Porque essa CTR está muito baixa. E obviamente que eu estou falando aqui essa CTR no que diz respeito a criativos, mas ver o público, como é que tá, né? Então eu vi que vocês estão testando muitos públicos, né? Vocês estão trabalhando com a BO, e eu acho que isso é interessante, porque se você trabalha com muitos públicos, você consegue saber quais são os públicos que estão performando mais, principalmente quando você dá mais verba para cada tipo de público, né? Esse produto aqui, qual é o ticket dele? O valor? Todos aí são os de R$10. Na oferta básica de R$10, super oferta de 37. Então, aí você vê, quando a gente analisa aqui, você vê que tem público aqui. Obviamente que, para quem não esteja entendendo, né, cada um desses conjuntos aqui tem um público configurado. É o ideal para você saber qual o público está te dando mais resultado. Você vê que você tem um aqui, que tem conjunto aqui que você está com CPA acima do valor do produto. Né? Então você tem... a gente mantém rodando porque o ticket médio no final termina sendo R$20 por causa da super oferta de 37. Essa super oferta, ela tá no bumper order? Não, a gente, na própria página de vendas, tem duas opções, sendo a oferta básica de R$10 e uma super oferta de 37 que inclui alguns benefícios. Então, o R$10 é só uma espécie de isca para trazer essa pessoa para a página e possivelmente vender uma oferta mais cara e além dos order bumps que vem depois. Então, e aí tem a questão também, Felipe, que a gente faz muito análise baseada em UTM, né? Porque, por exemplo, às vezes tem dia que sai, vou dar um exemplo, tem um conjunto que saiu 4 vendas, a base de UTM. Só que aí no gerenciador aparece 2. Então a gente pega ali e faz a análise das UTMs para poder também tomar uma decisão mais assertiva, né? Sim. Tá, então beleza. Por exemplo, a gente analisa aqui, quando a gente vem aqui, muito bom vocês falarem isso. Para quem não está entendendo, existe uma oferta e existe uma espécie... Na verdade, existe uma oferta onde que você... Deixa eu ver aqui. Qual é aquele que a gente está vendo? Esse aqui? Sim, só subir um pouco. Aí... Para que outros alunos entendam, você tem aqui uma oferta com 2 possibilidades. Então, o usuário ele pode comprar no plano básico ou ele pode comprar aqui no plano que é o valor maior, que é 37. Cara, eu acho isso muito legal, mas eu preciso também alertar uma coisa aqui. Tem que ter muito cuidado com isso e tem que testar bastante. É muito bacana você testar páginas diferentes, fazer copies diferentes em páginas. Por quê? Porque, cara, eu aprendi nesse tempo que, às vezes, muita informação... Cara, é aquele chavão. Menos é mais. Às vezes, muita informação
assim, causa mais confusão e prejudica a conversão. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu já fui comprar um infoproduto, quando eu chegava lá no checkout tinha um order bumper. Para quem não sabe o que é um order bumper, o order bumper é quando você lá no checkout inclui outros produtos, né? Fazendo aqui uma analogia, é como se você estivesse nas lojas americanas, você está levando ali um liquidificador, e aí quando você vai entrar na fila para pagar, você tem outros produtos ali, você sai comprando aqueles outros produtos. É basicamente isso. Só que, cara, às vezes eu entro ali no checkout e eu falo, cara, fiquei confuso agora, porque o produto diz que está ensinando isso, e o cara está vendendo outro produto que também ensina isso. Então, será que o produto principal está faltando alguma coisa? E você fica meio confuso. Então, isso tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito claro, né? O que o cara ele vai ganhar, e quanto mais claro você for, melhor. E isso tem que ser testado, porque às vezes colocar mais opções cria mais confusão na cabeça das pessoas. E pode ser que tem gente que esteja pagando os R$10, que se não tivesse os 10, pagaria os 30, porque é um valor baixo, né? Em comparando com outros tickets. Então, é uma outra provocação que eu faço. Eu não estou dizendo que isso aqui é efetivamente um problema para vocês, mas é uma coisa que a gente sempre tem que ficar ligado. Então, por ter essa oferta de 37, quando a gente analisa o contexto da oferta de 37, o jogo muda, porque aí um CPA de R$10 já não é catastrófico como seria se fosse um produto de 10. Então, quando eu coloco aqui o valor de compra para a gente ter uma ideia, e eu coloco aqui o retorno sobre investimento, você vê que antes, apenas analisando o CPA, eu falaria, não, você está perdendo aqui. Só que agora não, quando a gente joga o retorno, você vê que está ganhando. Então, a gente está dando aqui retorno aqui, então você vê que tem mantido aí uma média de 2,36, que a gente pode observar lá embaixo. Eu vou só remover a gente aqui, ó. Então, aqui embaixo você tem aqui, canto direito inferior, a média aqui de 2,36, que basicamente essa média de 2,36 é você ter uma máquina que você coloca R$1 e você retorna ali 1,36, por exemplo, né? É um retorno razoável, e o trabalho aqui é aumentar esse retorno. Eu acho que é por isso que vocês estão buscando aí essa mentoria também, né? Uhum. O que acontece aqui? Quando a gente vai analisar aqui, deixa eu ver qual é o que está dando maior. Esse conjunto aqui era de quê? Eu acho que é um conjunto que performou muito bem no início e depois parou de performar. Então, ele performou muito bem desde o início, parou de performar, mas parou com 3,48. Ele parou com o maior ROI. Eu não sei se seria interessante analisar. É importante mencionar, olha a data dele ali, ele é de 28 de fevereiro. Eu ainda estava meio começando a mexer com essas coisas, eu não entendia tanto. Então, possivelmente, pode ter sido um erro mesmo, um erro de análise mesmo. Assim, pode ser que você tenha pego toda, digamos assim, a inteligência, né, daqui e jogado lá para outro conjunto e está perfumando. Mas, cara, dá uma olhada para ver se, de repente, o público que está configurado nesse conjunto, se não estiver em outro, cara, ativa. Ou até mesmo se estiver, mesmo você correndo o risco de sobreposição, ativa para ver como é que vai ser. Porque, assim, histórico, ele pode permanecer, o histórico de inteligência, né? Por isso que é importante você ter o domínio aqui das métricas para saber como que efetivamente está. Sabe o que acontece muito, né? Tanto o Leon quanto o Emerson, o cara, ele faz uma análise a tiro curto, sabe? Então, você só, tipo assim, um dos maiores inimigos do anunciante é a ansiedade, né? Então, tipo assim, você sobe uma estrutura hoje, você quer que daqui a 2 dias ou daqui a 3 dias, né? Cara, isso não é assim. Você tem que analisar, porque as plataformas, elas precisam de um tempo para poder maturar, né? Para a inteligência trabalhar. Então, não adianta você chegar, de repente, pô, às vezes você vai analisar num período de 7 dias, o ROAS, né? O ROI, enfim, ele pode estar 1,50. Você, não, esse ROI não tá legal, pausa. Mas quando você vai ver, por exemplo, ao longo do tempo, cara, tá 3 e pouco. Ou seja, pode ser que 15 dias depois do dia que você pausou, você poderia recuperar esse ROI, porque as coisas podem acontecer dessa forma. Então, é muito ruim você fazer uma análise olhando para um espaço de tempo muito pequeno. Isso pode ser um problema também, né? E assim, cara, fechando aqui a questão dessa, cara, se é certo ou errado você trocar um criativo de uma campanha que estava performando, mas o CPA ele começou a aumentar, eu acho que você deve considerar sim. Você falou aqui para mim, cara, o que eu faço? Eu duplico o conjunto. Cara, antes de duplicar, o que você pode fazer? Pega o mesmo conjunto, sobe um novo criativo, pausa o anterior que não estava legal. Se ainda assim você não performar bem, aí você pode considerar duplicar esse conjunto e pausar o anterior. Porque isso vai que dá uma espécie de resetada naquele conjunto todo e ele passa a ser testado dentro da fase. Então, isso daí pode ser um problema, mas não necessariamente é um problema. Sabe por que você tem que tomar cuidado com isso? Porque criaram um padrão de que
Toda coisa nova que você vai fazer, você pega um conjunto e você duplica. Não, vou duplicar aqui porque isso vai dar mais certo. Cara, você só vai fazer isso se aquele conjunto ele continuar performando mal depois de você inserir um novo criativo. Porque se você já chega e você já duplica, se aquele conjunto ele estivesse bem otimizado e o problema era só o criativo, você está matando um conjunto otimizado para criar um conjunto novo dentro da fase onde os resultados eles vão ser menos estáveis. Então, o que está acontecendo é muita gente ficando perdida, porque o cara vai lá, duplica o conjunto, cara, não duplica antes. Você continua usando ele, mas coloca um novo criativo e tira os outros que estavam com problema de fadiga, né? Ou então que estavam com CPA muito alto, cara, deixa só ele, porque você está testando um criativo, tipo assim, testa o novo criativo num conjunto antigo. Porque se ele tiver muito otimizado e o criativo for aquele criativo bem com poder de conversão, cara, você vai aproveitar toda a inteligência daquele próprio conjunto, que já passou pelo processo da fase, já gerou inteligência para a meta, porque ele já tem conversões, e você não cria um conjunto zero. Agora, cara, fez tudo no conjunto. Cara, tá dando problema? Você pode testar, duplicar ele para poder dar uma zerada ali na fase, começar um conjunto do zero a partir daquele mesmo conjunto. Então tem que ter muito cuidado na hora de duplicar conjunto, porque senão você pode estar piorando a situação ao invés de você estar melhorando. E aí muita gente fala assim, eu dupliquei um conjunto e melhorou o resultado. Você tem que ver a médio prazo. Porque ele pode melhorar um pouco, porque a meta ela como vai resetar a inteligência do conjunto, a meta tende a dar um drive maior ali na entregabilidade daquele conjunto. Então você pode gerar alguns resultados, no primeiro momento você vai achar que ele está muito bom, depois ele vai começar a baixar performance também. Isso é muito importante. Então assim, fica de olho nesse conjunto aqui, que eu acho um conjunto com muito potencial. Vou testar. Outra coisa interessante também, uma vez que você já, assim, por conta do orçamento que vocês estão fazendo, obviamente vocês vão ter uma certa dificuldade de conseguir sair da fase, né? Isso daí acaba sendo um problema. Então, o que vocês podem testar mais para frente? Existem algumas recomendações, inclusive da Meta. Você tem aqui conjunto que até agora com 4.17, né? O que acontece aí? Você, cara, tem 5 conjuntos que estão com ROAS muito bom e você quer escalar. Então, o que você pode fazer, cara? Cara, pega aqueles públicos ali, unifica num conjunto e bota uma grana maior. E testa num conjunto só todos aqueles públicos. Se forem públicos de interesse, tá tudo junto só. Por quê? Porque isso daí vai ajudar você a dar mais grana para a meta, para ele poder se apoiar naqueles melhores conjuntos. Felipe, vai ter sobreposição. Mas, cara, você já está tendo sobreposição aqui em tudo isso aqui. Sim. Se você abre a meta pelo aplicativo, o que você vai ver lá é fragmentação de público, ou então combine os conjuntos. Ele vai te falar isso sempre. Mas é uma sugestão da meta. Não quer dizer que se você fizer isso, vai dar bom. Você tem que testar. O que eu faria aqui é, cara, quero escalar, e aí eu até meio que antecipando uma outra questão aqui que o Emerson mandou antes. Quer escalar? Cara, escalar. Às vezes você tem um conjunto que tá bom, tá com CPA bacana, você dobra, triplica o orçamento e o CPA vai lá nas alturas e o ROI cai absurdamente, né? Por quê? Porque se você dá mais grana para a meta vai acelerar o processo de entrega. Vai aumentar o alcance, mas vai acelerar o processo de entrega. E aí o que pode acontecer? Ele deixar de estar imprimindo os anúncios com um público bem quente, vai começar a ampliar mais aquele alcance e isso vai fazer com que você chegue em pessoas menos qualificadas. E aí o custo ele vai aumentar, porque você está gastando, não vai gerar conversão naquele mesmo volume. Tem que tomar muito cuidado com ajustes muito agressivos de orçamento. E aí pega essa visão, cara. Assim, ajustes agressivos de orçamento. Isso acaba com performance. Você tá lá, tipo, vou dar aqui um exemplo, você tá R$20 por dia, vou botar 60. Cara, pode dar muito ruim aí nesse conjunto. Então, você tem que ir muito devagar. Eu sempre prefiro o seguinte, cara, se você vai escalar estrutura que tá performando, mas você quer escalar ela sem mexer, tipo assim, sem ter que aumentar muito o orçamento, sem fazer ajustes muito complexos, o que você faz? Vai aumentando aos poucos. Eu crio uma regra aqui que é de 20% e 20%. Então, se você tem aí um conjunto onde você está R$20, vai fazendo esse ajuste de R$4 em R$4, né? Quer dizer, de 4 em 4, vai aumentar R$4, vai ficar R$24 por dia, e aí na próxima otimização você pega 20% desses 24 e vai sempre de 20 em 20. Por quê? Se você pega e você dobra ou triplica o orçamento, cara, muito provavelmente a fase vai reiniciar. Isso pode ser um problema. Então, às vezes você está com um conjunto ali que ele está te dando resultado, você vai aumentar o orçamento e vai cagar tudo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Cara, de tudo que a gente falou até aqui,
Tudo tranquilo? Tem alguma dúvida? Tranquilo, Algum ponto Tá do que ótimo. eu falei? Vocês querem... tem dúvida de algum ponto do que eu falei até aqui? Não, seria tá perfeito. mais em relação à escala vertical, você falou aí dos 20%. Qual o período assim que você acredita ser ideal para fazer uma nova otimização? Vamos supor, aumentou, a gente percebeu que dá para aumentar o orçamento hoje, fez esse aumento de 20%. Qual é a fase, o período aí que você acredita que seja o ideal para considerar uma análise novamente de uma otimização nova? Então, cada caso é um caso, porque isso vai depender muito do fôlego financeiro que o profissional tem, né? Então, não dá para a gente dizer que essa regra ela vai ser uma regra para todo mundo. Tipo assim, cara, todo mundo vai usar essa mesma regra aqui. Tem que ser analisado o contexto do negócio. Se você tem grana para poder testar, se você não tá... Por que é importante falar isso? Porque às vezes o cara tá com alguns conjuntos que estão dando certo, cara, mas ele tá com tanto medo de mexer que o cara não mexe e fica naquela ali e, tipo assim, não faz nada. O cara, tipo assim, a síndrome da múmia. Tu fica ali enfaixado e você não mexe em nada. Obviamente que é muito temerário eu chegar aqui e falar assim, não, mas tem que mexer mesmo. Cara, mas eu tenho que entender que tem muita gente, cara, que aquilo ali é a realidade do cara, bicho. O cara tá vivendo daquilo e ele depende daquela grana. Então, não é simplesmente chegar e meter a mão ali e ajustar. Você tem que ir com muito cuidado. Por isso, Emerson, que eu sou muito favorável, quando você quiser trabalhar a escala, você pegar públicos de alguns conjuntos que estão performando bem, unificar num conjunto só e testar ali naquele conjunto. Porque pode ser que o resultado lá seja tão bom, melhor, tipo assim, o dobro do ROAS daqueles outros 4 conjuntos, por exemplo, que você, cara, você pode depois decidir matar aqueles 4 conjuntos, desabilitar e ficar só com aquele conjunto aglutinado. Então você tem que fazer esses testes por fora para não afetar aqueles outros conjuntos. Cara, eu entendo que vai ter sobreposição, eu entendo que vai ter fragmentação, mas, cara, a gente vive trabalhando com fragmentação e com sobreposição. Porque senão você vai criar um conjunto só. E, em alguns casos, isso é alternativa. Quando a verba é pequena, quando o cara não tem muitos públicos de remarketing populado, tem uma grana curtinha, então, cara, é melhor você trabalhar em cima de poucos conjuntos. No caso de vocês já estão performando, já estão gerando ROAS, já estão com grana para poder reinvestir, então vocês têm mais liberdade para poder fazer teste. Então, eu sempre testo dessa forma. Agora, quer dizer que você não possa escalar um conjunto? Pode, cara. E, tipo assim, esse negócio de eu tenho que duplicar um conjunto para escalar ele, não existe. Porque se você duplica e você reiniciou a fase, para que eu vou matar a inteligência de um conjunto se eu posso aumentar um pouco a verba daquele conjunto que está com a inteligência para ele performar mais? Você aumenta um pouco a verba devagar e vai acompanhando o CPA. Cara, aumentou 15 dias, putz, piorou, ficou na... Se ficar na mesma, beleza. Se você diminuir, pode dar problema. Então, você tem que ter a sensibilidade ali. Cara, aumentou muito, aí pode estar com problema. E pode ser que ele aumente muito e você não consiga voltar para o patamar anterior. Se você aumentou o orçamento, ele aumentou muito, faz um ajuste, bota o orçamento anterior e deixa ele um pouco mais, uns 10 dias a 15 dias. Com relação a tempo, o ideal, cara, 15 dias, mais ou menos. Embora a janela de conversão considere as conversões de 7 dias, para termos estatísticos, né? Só que, cara, a gente está trabalhando em cima de conjuntos que não estão saindo da fase. Então, isso não vai fazer muito sentido. Eu tenho que esperar, vou fazer 7 dias, não. Então, espera um pouquinho mais, 15. Se você falasse assim, o cenário ideal, eu não faço com menos de 30 dias. Na minha realidade, então eu tenho uma realidade aqui que eu tenho um fôlego maior, mas eu invisto muito alto nos meus anúncios. Então, eu tenho fôlego financeiro para imprimir bem os anúncios para as pessoas. Se você está com uma verba muito reduzida, o elástico ele muda. Se você for fazer um teste AB dentro do recurso de teste AB, você vai ver que quanto menor for o tempo de teste, maior tem que ser o orçamento. Quanto maior for o orçamento, menor vai ser o tempo. Por quê? Porque isso é matemática. Então a meta ela precisa de uma amostragem suficiente para poder entender que aquilo ali deu certo ou não. E como que você gera amostragem para a meta? Público. E como é que você alcança mais as pessoas? Orçamento. Então não adianta com um orçamento muito pequeno você conseguir, em curto espaço de tempo, oferecer para a meta o volume que ela precisa. Por isso que, cara, eu trabalho sempre 30 dias, porque para mim funciona muito bem. Pode ser que para a conta de vocês aqui, pela realidade de cada conjunto, de acordo com o orçamento, seja bacana vocês fazerem de 15 em 15. Cara, fez o ajuste, espera 15, não mexe. Depois de 15, você faz uma análise. Vem aqui, ativa aqui a comparação para você poder saber, né, os períodos, como que estavam os resultados. Esse recurso de comparação aqui você tem que usar bastante. Então, você consegue habilitar ali o recurso de comparação
otimização, e você vai ver como que estava a métrica nos últimos 15 dias, né, antes da otimização e depois da otimização. Mas eu sempre digo, cara, que a escala testando públicos diferentes aglutinados em conjuntos, em um único conjunto, para mim tem dado muito certo, tá? Entenda o seguinte, escala não é só aumentar o orçamento. Escala é testar estratégias novas. Então, assim, se você sobe alguma estratégia diferente e bota uma grana para aquilo, você, no final das contas, você está querendo escalar o seu resultado. Então, você está testando novas estruturas, testando novos públicos, pensando num público que você nunca se ligou, entendeu? Então, isso daí acaba ajudando bastante aí no que diz respeito à questão da escala, porque senão você foca só na estrutura que você está. E toda estrutura ela tem um teto. Por quê? Porque todo CPA, todo mercado tem a sua própria métrica. O benchmark está aí para isso, para você analisar qual é a métrica de mercado. Então, pode estar acontecendo de você estar no melhor cenário para aquele produto, para aquele nicho, para aquele público. Para onde que você vai? Você não vai para lugar nenhum, você vai continuar naquilo. Por isso que você tem que testar novas estratégias, novos criativos, né? Isso acaba te ajudando bastante. Qual dessas campanhas aqui é de remarketing? A gente não tem campanha de remarketing hoje. Não tem? Por quê? Não. Por que você não tem? Não, a gente foca muito em venda direta, né? A gente nunca rodou remarketing. A gente remarketing. começou a estruturar agora, né? Eu entrei acho que mês passado para poder fazer esse projeto junto com o Leon, e aí a gente começou a estruturar algumas coisas, estruturando o Pix, os produtos, e uma das coisas também seria a questão do remarketing. Uma outra pergunta, Felipe, dentro do que tu mencionou, na questão de juntar os públicos, né? Juntar os públicos e fazer um teste com uma verba ali maior. Existe alguma consideração da sua parte? Eu sei que cada caso é um caso, mas vamos supor, existe alguma consideração de verba para se iniciar esse novo teste com esses conjuntos, com esses públicos em um único conjunto? Então, isso também é muito subjetivo, mas o que eu faria aí? Se você tem, por exemplo, vamos supor que você tem 4 conjuntos e você está com R$20 em cada um desses 4 conjuntos que esses conjuntos estão performando bem. Eu pegaria a soma desses orçamentos e colocaria num conjunto só, porque entre aspas, tá? É como se você estivesse fazendo um CBO, mas muito entre aspas mesmo, porque o funcionamento do CBO é diferente. Então, você vai fazer uma BO para um conjunto só, você vai colocar todos os públicos lá. Agora, o que você pode fazer também? Cara, sobe esse... O que eu faria aí? Cria esse conjunto, bota esses públicos e tenta fazer um criativo bem bacana, diferente do que você já veicula, e bota só para esses públicos. Por quê? Você vai testar esses públicos com criativo novo, você vai ter uma incidência zero de reimpactar pessoas com o mesmo criativo, porque dessa forma a gente vai estar, ao mesmo tempo que você analisa um criativo novo, você está vendo como é que ele vai se comportar dentro daquele conjunto. E aí depois você pode ir aos poucos introduzindo os criativos daqueles conjuntos que estavam antes separados, você pode incluir nesse conjunto. Eu faço muito isso também. Então eu pego os meus melhores públicos, coloco tudo num conjunto só e boto um novo criativo para rodar neles. Por quê? Eu já sei que com os criativos antigos ele está performando daquele jeito. Então eu sei que o público é bom. Então, se eu sei que o público é bom, o que eu faço? Eu testo o criativo desses caras, dentro de um conjunto só. Agora sim, cara, falando de remarketing aqui, cara, pelo amor de Deus, o que vocês vão fazer aí? Eu tenho um lance aqui que eu chamo de remarketing para começar. O que é remarketing para começar? Você vai criar uma campanha chamada remarketing, todo remarketing, vai botar dentro dessa campanha só um conjunto, e dentro desse conjunto você vai colocar todos os remarketing juntos. Começa por aí, devagarzinho. Aos poucos você vai desmembrando. Aí você vai ter um conjunto só para quem acessou o site, um só para quem assistiu aos vídeos, um só para quem se envolveu lá com o Instagram. Começa com tudo junto. É uma melhor forma para começar. Porque aí você vai poder botar uma graninha maior nesse último conjunto. Vocês vão ter que vir aqui. Vocês vão ter que criar o público de remarketing. Aí, nesse conjunto, onde você vai concentrar todos os públicos de remarketing, pega a retenção maior. Então, você coloca assim, site, 180 dias, mesmo que ele tenha sido criado há menos tempo. Mas bota lá, 180 dias. Você vai criar um público único de vídeo view aqui. Aí você vai fazer assim, ó. Tá vendo essa opção aqui? Pessoas que visualizaram todo o seu vídeo, ou pelo menos 15 segundos do vídeo. É um true play, que ele vai pegar o maior volume de pessoas possível. Ele vai pegar ou quem só visualizou 15 segundos, ou quem assistiu ele todo. Então, é um frio meio quente. Entendeu? Ele vai pegar quem não assistiu o vídeo todo, os vídeos, mas ele também vai pegar quem assistiu todos. Então você vem aqui, você vai escolher os anúncios, né? Você vai ter que selecionar aqui campanha, ou então perfil do Instagram, que vai carregar aqui. Aqui vai aparecer só os meus, né? Você tem que selecionar aqui a conta, você vai ter que pegar os anúncios, né? Então você vai ter que olhar aqui os anúncios. Ou então você vem aqui e coloca aqui a campanha, você também consegue ver as campanhas, tá vendo? Então você consegue selecionar aqui os anúncios de cada campanha, coloca tudo junto, e aí você vai criar um público
bota a retenção maior também, porque esse remarketing é para começar. Depois você desmembra, o Emerson sabe como é que faz isso, então você vai desmembrar isso com retenções diferentes, né? Fazer testes diferentes, escolher aqui, de repente, ao invés de o True Place, ver quem visualizou 95% do vídeo. E nesse público, você vai colocar todos os vídeos que estão rodando nos anúncios, tudo junto. Você vai criar um público de quem interagiu com o Instagram e vai colocar tudo dentro de um conjunto só. E assim, imprime anúncios que sejam anúncios mais interessantes ali para remarketing, né? Então, assim, ao invés de você já jogar o anúncio que está na prospecção ali, não, pega um outro que faz mais sentido, que é de alguém que, de repente, já teve ali um envolvimento básico. Cuidado que você tem que ter. Se você tem um anúncio que ele fala assim, eu vi que você está interessado, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você coloca naquele público quem se envolveu com o Instagram, você vai ter uma comunicação que não é equivalente ao envolvimento daquele cara lá. Vocês conseguiram entender isso? Porque senão, o cara está no Instagram, ele só está seguindo vocês. Por algum motivo ele chegou ali, mas nem se envolveu com um vídeo, nem acessou seu site. Aí você chega pro cara, eu vi que você está interessado. O cara fala, interessado em quê? Então tem que ser um criativo diferente da prospecção, seja diferente, mas que não seja tão assim, eu sei que você quer. Eu sei que você quer é só para quem acessou o site ou para quem iniciou compra. Ou então para quem assistiu 95% do vídeo. Se você vem aqui e você cria um público de quem assistiu 95% do vídeo, aí o anúncio de remarketing pode ser, eu sei que você está interessado, olha aqui o que você ganha, você ganha isso, você ganha isso, você ganha aquilo, e tá tudo certo. Aí é legal. Agora, se você unifica tudo num conjunto só, o anúncio de remarketing tem que ser um software, tem que ser bem soft, tem que ser bem de leve, assim, tipo, diferente da prospecção, mas ao mesmo tempo para dizer que você sabe que o cara tá ali, né? Enfim, isso daí vai ajudar também. Mas, cara, cria remarketing, porque remarketing vai ajudar vocês a ter um CPA baixo. Se vocês fizerem tudo certinho, o criativo for muito bom, tipo assim, rodou, tipo, 20 dias, vamos combinar aqui, 20 dias, cara, não deu bom, o que você vai fazer? Você vai vir aqui. Outro erro, o cara faz uma coisa, não dá certo, ele acha que aquela estratégia ali, vou matar essa estratégia que não deu certo. Tem que apurar a estratégia. Então, você vem aqui, putz, não deu certo. Então, beleza. Então, você vai vir aqui, você vai recriar esses mesmos públicos, só que você vai colocar a retenção de 30 dias. Então, quem acessou o site nos últimos 30 dias, quem se envolveu com os vídeos nos últimos 30 dias, quem se envolveu com o Instagram nos últimos 30 dias. Por quê? Porque quem se envolveu há pouco tempo está mais propenso a comprar, está mais quente. Então você tem que testar, tem que fazer o teste. Eu sempre digo para você testar de forma mais ampla, para ver como é que vai ser. Deu super certo? Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei como é que está populado esses seus públicos de remarketing dos últimos 30 dias. Então, se eu falar para você, cara, cria um remarketing só para retenção de 30 dias de tudo. Se tiver populado, vai dar ruim. Aí você vai achar que a estratégia não vai dar certo. Então, começa com a retenção maior, sempre. Começa com a retenção maior e vai baixando. Porque se você tentou com a maior e não deu certo, aí pode ser que baixando dê certo. Se você começa com a menor e não dá certo, você pode achar que vai testar com a maior e não vai dar certo. Não quer dizer isso, né? Então, você tem que testar bastante aí, mas eu acho que vocês têm que fazer aí o remarketing, entendeu? O remarketing, o cara acessou o teu site ou se envolveu com vídeo, ele tem que ver um outro vídeo. E aí, remarketing, você pode fazer alguns criativos gráficos, não tem problema. Eu sempre digo o seguinte, cara, o cara que ele quer gerar resultado, ele tá obstinado ali já começar com resultado, cara, opte por vídeo, entendeu? É vídeo. Remarketing, principalmente quem acessou o site, pode ser um gráfico, um criativo gráfico ali, acho que faz bastante sentido, mas para ganhar a atenção da pessoa, cara, vídeo ajuda bastante, entendeu? Tem um potencial muito grande. E eu acho que vocês estão com criativos muito bons. Eu acho que tem chances de vocês conseguirem melhorar esse cenário aqui, se vocês testarem testarem teste de novos criativos, e, cara, o criativo tem um poder absurdo, como eu disse. Eu fiz um criativo igual ao que eu já fiz em outras oportunidades, só que aí vários componentes estão ajudando esse criativo a ser o melhor de todos, que é como que você faz ele, cara, entenda assim, a virada de chave pode estar nos detalhes. Isso daí é uma coisa que eu aprendi e que eu carrego isso é uma coisa que eu carrego para mim. Outra coisa, você pode estar a um criativo do seu melhor ROI. Então, você está achando que você está bem, você pode estar muito melhor. Testa criativo. Outra coisa, cara, se você conseguir ser disruptivo nos criativos
Isso é o que vai fazer a diferença. Ô Felipe, tu tem alguma sugestão de período, quantidade de novos criativos para serem testados? E esses criativos seriam dentro dos próprios conjuntos que já estão performando? Exatamente. Porque se você tem um conjunto onde você está achando que o problema é o criativo, você vai duplicar o conjunto, porque o problema pode não ser o conjunto, pode ser o criativo. Agora, você tem um conjunto que você acha que ele tem potencial, mas que ele tá piorando o CPA ou que ele não tá legal. E, você mudou o criativo, ele não melhorou, aí, cara, aí você tem que começar a olhar para o conjunto como um possível problema ali. Porque, às vezes, cara, aquele público daquele conjunto, ele não vai dar bom. E pode acontecer também de você ter um conjunto que tinha um público ali que estava dando resultado e parou de dar resultado. Mas quer dizer que o conjunto ele tá ruim? Não. Quer dizer que pode ser incidência no leilão, pode ser sobreposição. Então, acontece de, às vezes, um conjunto acaba afetando o outro. Pode acontecer também. Mas, cara, é aquela história. Também é muito subjetivo o tempo que você vai levar para poder fazer novos criativos. Vai de acordo com a sua capacidade. Se você conseguir, a cada mês você ter 4 novos criativos, por exemplo, eu acho que seria muito bom para você fazer algumas experiências. Entendeu? Esse tipo esse volume, né, seria um básico ali para você começar a testar. Então, cara, testou, aí começa a escalar em cima daquele criativo ali. Entendeu? Então, assim, cara, é muito importante você testar novos criativos. Os criativos que eu testo aqui, existem alguns macetes para você testar criativo sem você ter problema de sobreposição. Como que você faz isso? Imagina que você tem 4 conjuntos. Dentro de cada conjunto ali você tem um público, né? E você sabe que aqueles conjuntos ali são conjuntos que têm públicos bons, que tá te dando, tipo assim, são os 4 conjuntos ali que estão te dando o maior ROI. Aí você tem aquele criativo novo que você quer testar. O que você pode fazer? Se você só quer testar o criativo, você pode cria um novo conjunto, coloca os públicos daqueles 4 conjuntos, só que no evento de otimização daquele conjunto único, ao invés de você colocar o purchase, você coloca o initiate checkout. Por quê? Porque você quer testar, cara, você está chegando nas mesmas pessoas ali. Só que quando você coloca evento de otimização diferente, eles não vão concorrer entre si. Isso daí é uma coisa que muita gente não sabe. Purchase concorre com purchase. Initiate checkout concorre com initiate checkout. Então, se eu tenho um conjunto com initiate checkout, eu vou concorrer com outros conjuntos de outros anunciantes que também estão configurados com Initiate Checkout. Não é justo eu concorrer com quem está otimizado para Purchase. Por isso que o Purchase ele tem custo maior. Porque primeiro que é uma decisão de compra e o cara vai ter que comprar. Então, só por isso já evidencia o custo ser maior. Mas a concorrência em cima do Purchase também é grande. Todo mundo querendo vender. No Initiate Checkout é menor. Então, às vezes, é interessante você testar criativos em um conjunto com Initiate Checkout para analisar como é que vai ser o CTR, como é que vai ser ali as métricas que indicam que aquele criativo está performando, como é que vai estar a média, a qualificação. Então, assim, você aqui nas métricas, tá vendo aqui, ó, classificação de qualidade? A gente não tá vendo sua tela. Você consegue ver aqui. Ah, não, desculpa, não coloquei, peraí. Deixa eu voltar para cá. Então, como é que eu coloquei a classificação de qualidade? Vamos lá. Eu estava aqui na campanha, você vem aqui, personalizar a coluna, aí, ó, você digita qualidade, já tinha aqui classificação de qualidade, então ele já estava aqui. Eu peguei e joguei ele aqui para cima, ó. Tá vendo? Classificação de qualidade. Você tem que jogar essa métrica para cá. Só que aí, quando você joga, você vem para anúncios. Aí você consegue ver aqui, ó, como é que está a classificação de qualidade, tá vendo? Tem muitos que ainda não estão com esse indicativo aqui. Alguns estão. Então, alguns você está conseguindo ver aqui como é que está a classificação. Então, isso aqui mostra para você como é que está o criativo também. Tá? Então, se você tiver de médio ou alto, quer dizer que está muito bom. Então, quando você quer testar criativo, cara, eu faço isso. Então, cara, é isso. Assim, vocês têm o potencial de testar novos criativos, vocês são criativos. Eu acho que esses detalhes aí vão ajudar, né? Eu acho que vocês têm que fazer isso aí. Vocês têm que deixar mais evidente nos criativos do que se trata. Testar também copies, né? Então, você vê que agora você consegue lá dentro no próprio criativo criar textos diferentes. E aí a meta ela embaralha e imprime a combinação ideal de acordo com a aprendizagem de máquina, né? Machine Learning. E isso também ajuda bastante. Então, assim, o cara que... Por favor, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas... Não, fica tranquilo, fica tranquilo. A gente aí, cara, que o cara tem muita preguiça. O cara vem lá e faz o criativo de qualquer jeito, bota o texto de qualquer jeito. Quer dizer, esse cara, ele não vai... Ele pode até gerar resultado, mas ele nunca vai conseguir melhorar os resultados. O cara que ele tem aquele potencial de, cara, vou testar e vou aproveitar cada cantinho da ferramenta, cada cantinho, cada opçãozinha.
cada opçãozinha da ferramenta tem que ser aproveitada. Porque você está pagando por aquilo ali. Então, imagina você pagar por uma casa e você só ficar morando dentro de um quarto da casa. Entendeu? Você tem que aproveitar a casa toda, que você está gastando com aquilo ali. Não adianta você, cara, não vou colocar não vou preencher esse campo. Cara, lembre-se, detalhe pode fazer a diferença no negócio ali. Totalmente. E assim, eu vejo muito potencial na ferramenta na estrutura de vocês. Eu acho que vocês estão no caminho certo, vocês estão diversificando aqui. Cara, remarketing é para ontem. Ajustar esses objetivos é muito importante, né? Fazer esses detalhezinhos. Eu faço até teste de música, cara. Agora, sabendo que aquela música... Porque assim, todo mundo perguntando pela música, eu falei, cara, a galera gostou dessa música. A galera gostou. E qual é o cara que ele quer fazer o trabalho certo? Sabe o que ele faz? Vai lá, responde ao cara e tá tudo certo. Não, eu entrei no perfil dessa galera. E quando eu entrei no perfil dessa galera, eu vi que são pessoas que estão no mercado digital. Eu falei, pô, quem se interessou é que tá nesse mercado. Não é um curioso qualquer. Então, assim, se esses caras se interessaram por essa música, é porque a música é boa mesmo. Então, eu acho que eu tenho que testar música também. É só você parar pra pensar por que a Meta inseriu um recurso para poder colocar música em criativos gráficos. Sim. Cara, se a Meta ela entende que aquilo é importante, nós temos que entender que isso também é importante. A gente tem que testar músicas diferentes nos mesmos criativos para ver qual vai gerar maior engajamento, qual vai gerar maior incidência de clique, né? Qual vai ter o melhor CTR. Isso tudo faz parte do teste. O cara que testa bastante é o cara que vai se aproximar cada vez mais da excelência nos resultados. Entendeu? Um detalhezinho. Você acha... Eu uso bastante no direcionamento detalhado compradores envolvidos. E ao mesmo tempo, você comentou ali sobre o CTR tá bem baixo, e ele realmente está, mas a gente costuma ter um CTR muito bom no começo, mas ele dura bem pouco. Existe alguma chance de ser por causa dos compradores envolvidos? Cara, que tá muito detalhado, alguma coisa do tipo? Existe chance, é óbvio que existe, porque tudo que você configura aí pode afetar. Mas o que acontece? O CTR, quando o CTR ele pode estar... quando você vai analisar o CTR, você sempre tem que analisar no contexto da frequência. Por quê? Porque se o CTR abaixa, a frequência aumenta, e aí você tem que analisar ao longo do tempo. Se aumentou um pouco a frequência e baixou o CTR, é porque você está imprimindo muito para as mesmas pessoas e elas estão sendo impactadas, mas não estão clicando mais. O que você tem que fazer aí? Aí, nesse contexto, pode ser que o comprador envolvido esteja reduzindo muito o público. Nesse contexto. Outra coisa aqui, não estão fazendo lookalike, né? Eu tava com os conjuntos rodando, mas poucos, realmente. Cara, o que vocês têm que fazer aí? Vocês vão pegar lá os top compradores que compraram com os maiores tickets e aí o que vocês vão fazer? Eu vou dar uma dica para vocês. Aí anotem também. Vocês vão criar um conjunto. Nesse conjunto, vocês vão fazer um lookalike e você vai usar o menor lookalike, que é aquele que tem 1,6 milhões de pessoas, certo? Que é o mais quente que tem. E dos que pagaram o maior ticket, tipo assim, pega o máximo que você conseguir, que, tipo assim, não coloca quem comprou por 10 reais, coloca o que comprou o maior ticket. O que você vai fazer? Você vai criar um lookalike desses caras. Aí você vai pegar aqueles 4 conjuntos que estão performando muito bem, né? Aqueles conjuntos que geraram aí esse. Tipo assim, pega daqui, ó, daqui para cima, esse aqui, ó. Não tá vendo a tela. Pera aí. Agora foi. Ok. Então, você vai pegar aqui, ó, cara, a gente vai descendo, daqui a pouco a gente vai chegar em 2, mas vamos colocar aqui 3. Esse. Todos esses conjuntos aqui. Dentro desses conjuntos, tem lá os interesses, não tem? Vocês vão pegar os interesses de cada um desses conjuntos, então você seleciona todos eles aqui, que aí você vem aqui e você pega tudo de uma vez só, tá vendo? Você não precisa ter que ficar entrando. Você tá com todos eles aqui, tá vendo? Tá aparecendo aqui e você vai pegando de todos. Pegou esses interesses, cola ali no bloquinho de notas, cria um conjunto, coloca esse público de lookalike. Quando você for configurar o público de lookalike ali no conjunto, o que você vai fazer? Aí é o pulo do gato. Você vai direto, você vai encher no cara que você quer. Você vai encher no cara que você quer. Você vai selecionar aqui o público. É importante dizer, agora a Meta está com essa opção de público advantage. Inclusive, vou ter que fazer uma atualização dessa parte aqui no curso, né? Que a galera fica perdida aqui. Pô, cadê as opções? Você tem que clicar aqui, aí sim você consegue aqui puxar um público, tá? Então, vamos supor que você pegue... Vamos supor que seja esse aqui o lookalike. Ok. Você vai vir aqui, o que você vai fazer? Você vai ficar de olho no tamanho do público. Você vai pegar lá no seu CRM de vendas, lá na Hotmart, enfim. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Fazer o trabalho direito aqui. Deixa eu ver se ele vai me dar essa informação, né? Não, fiquei surpreso você puxar aí, porque teve uma época que tava bugado, né? Eu nem tava mais olhando isso daí. Aí agora tá melhorando. Tá melhorando. Olha aqui. Não, bom saber. Ó, do 18 ao 54 é onde você está trazendo mais verba, mais venda. Certo. Tá?
do 18 a 54 que tá mais velho. Então você vai anotar lá. Essa galera aqui tá te levando grana, provavelmente tá customizado lá, acredito eu, mas beleza. Ah, cara, quero ser mais agressivo ainda, do 18 até 44, ou 18 até 45. Anota lá. Anotei. Beleza. Você já tem os interesses, você já tem as faixas etárias. Analisa aqui no contexto geral, tá? Para saber se esse padrão ele está para todos aqui. Você tem que encontrar o meio termo ali, porque senão se baseia só em uma campanha ou um conjunto, você pode ser aquela peculiaridade daquele conjunto. Exceção, sim. Vai passar um pouquinho aí a nossa mentoria, não tem problema não, porque eu acho que aqui é importante para vocês. Beleza, então você já anotou ali os interesses, você já anotou aqui a faixa etária que você vai atingir, e você já tem ali o lookalike que vocês vão criar. O que você vai fazer agora? A gente vai vir aqui agora e a gente vai analisar aqui o contexto por veiculação, região. Aí a região que tá o problema, tá vendo? Ok. Região que tá o problema. Região ele não tá Ele não tá mostrando, né? Não tá. Aí eu vou fazer um questionamento para vocês. No site de vocês tem o Google Analytics, não tem? Vocês já atualizaram já para o GA4, né? Beleza. Acredito que sim. Aí eu pergunto para tem que estar. Aí eu pergunto para vocês, lá dentro do Google Analytics está ativado a opção de comércio eletrônico? Provavelmente não. Caramba, não sei. Deixa eu Tem ver. que ativar. Dá uma pesquisada depois aí em configuração do comércio eletrônico. É uma opção que você ativa lá. O que acontece? Quando você ativa essa opção lá, o Google Analytics vai coletar algumas informações sobre esses compradores, porque ele vai conseguir capturar o valor de venda. Então você vai saber quais são as regiões que estão mais comprando. Tipo assim, tu vai ter mais informações do que aqui. Porque lá você vai conseguir saber quais são as regiões que estão comprando mais. Sabendo quais são as regiões, aí você vai e customiza também nesse conjunto que a gente está criando novo do lookalike lá. Mas assim, eu já posso garantir para você, cara. Para testar, eu testaria Sudeste e Sul. Ok. Talvez colocaria Goiás e Distrito Federal também, mas Sul, Sudeste, Goiás e Distrito Federal. Para esse nicho de vocês, fatalmente vai ser esses aí. Então eu testaria isso. E aí, beleza. Então, voltando para cá, depois eu descarto o rascunho aí, que senão vai ficar bagunçado aqui. Voltando para cá, recapitulando, vocês vão fazer um conjunto. Nesse conjunto, você vai escolher aqui o lookalike, vai carregar aqui esse lookalike. Aí, a faixa etária que eu tinha falado é de 18 a 45, 44, não foi? 44. Então, vou botar 45, mais um. Né? Você colocou aqui, aí o que você vai fazer? Aqui em localização, você vai vir aqui, vai colocar Rio de Janeiro, Estado, São Paulo, Estado, e vai lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Sul, Sudeste e Distrito Federal e Goiás também, né? Para testar. Beleza. Então você já fez uma ressegmentação de localidade, você já ressegmentou aqui idade. Aí o que você vai fazer aqui? Você vai pegar aqui, cadê aqui? Peraí. Direcionamento detalhado. Aqueles interesses que você copiou lá, você vai colocar aqui. Certo. O público vai ser menor, obviamente, e aí, cara, tu tem que ficar de olho aqui. Por exemplo, se a gente for fazer nesse contexto aqui, já diminuiu bastante. Eu não colocaria os interesses lá, não. Entendi. A não ser que você aumente, pegue o lookalike tipo de 3 milhões ou 4 ou 5 milhões, assim, mais ou menos, aí você pode colocar os interesses, porque ele não ficaria tão pequeno. Nesse contexto aqui, é porque eu não sei o tamanho desse lookalike que a gente escolheu aqui. Nesse contexto aqui, eu faria só isso aqui. Que seria um lookalike, já dos melhores compradores, só dos estados que você selecionou, que você sabe que compra, da faixa etária que compra, e bota para rodar. Porque aí você vai direto nesses caras aí que são os melhores compradores. Se você for escolher um lookalike que é um pouco maior, aí você pode testar aqui, colocar alguns interesses com base nos melhores interesses, porque você já sabe quais são os melhores interesses, que estão te trazendo o melhor ROI. Então você pode testar e ver como é que vai ser o tamanho, cara. Se ele reduzir muito, aí eu não sugiro colocar esses interesses, não. Aí, qual outro teste você pode fazer? Pega o lookalike, de repente, de 7 milhões, e aí customiza como eu fiz aqui e bota aí nos interesses, que são aqueles interesses lá, que são os interesses campeões aí. Cara, a lookalike você tem que testar também, porque pode estar ali um potencial de vendas ali para você, um potencial bom. Então eu não fecharia os olhos para lookalike não, mas faria esse lookalike mais ressegmentado, que eu acho que faz mais sentido para vocês aí. Então, cara, lookalike e remarketing é para ontem. Façam. Os criativos vocês podem fazer versões diferentes, colocando músicas diferentes, e esses gapzinhos que eu sugeri para vocês, né, que é colocando mais evidente o valor, do que se trata, para quem né, isso daí também vai fazer bastante sentido para vocês. E eu acho que é isso, cara, vocês estão no caminho certo aí, é só fazer essas otimizações que eu acho que vocês vão melhorar bastante aí esses resultados. Perfeito, eu vou testar o feed também, novamente. Também, o feed é importante. Perfeito. 1080 com 1350, que esse vai ter espaço maior para customizar. Você vai conseguir até usar aqueles que
você usa lá no Reels e para Stories, para ele não perde, você não vai sobrepor tanto, entendeu? E aí acaba que ajuda vocês, entendeu? Perfeito, Show, perfeito. perfeito. Fez sentido aí, cara? Vocês estão com Totalmente. Fez todo sentido. Todo sentido. Não, sem dúvidas. Fez todo sentido. Ficou muito. Deu para ter clareza total aí de alguns pontos, de todos os pontos que precisam melhorar, né? Otimizar. As dúvidas também foram respondidas. Agora, acredito que vai ficar mais fácil agora chegar nos 6 dígitos mesmo. Sim. É isso aí. E aí manda a foto da plaquinha quando vocês estão na Hotmart. Não, a gente tá na Pepper. Manda para eles, deve ter plaquinha também. Todo mundo Tem. Então é isso, cara. Estou aqui à disposição, estamos conectados. Quem sabe, de repente, daqui a 4, 5, 6 meses, a gente faça uma nova rodada de mentoria aqui para poder ver o que aconteceu, como é que estão os resultados, que assim, não há limite para crescimento. Às vezes você bate no teto em determinado conjunto, mas é como eu falei, escalar não é só você aumentar o orçamento, é você diversificar a estratégia, você testar novos públicos, testar novos criativos, fazer testes, porque isso também faz parte da escala. Você escala a sua estrutura com foco em melhorar, aumentar a sua receita. Então, às vezes, você está batendo em todos os tetos ali, então você tem que aumentar um pouco sua estrutura com outras estratégias. Beleza? Totalmente. Beleza. Beleza, cara. Eu gostaria de agradecer aí, cara, a presença de vocês aí. Eu vou deixar aí considerações finais aí de vocês também. Muito bacana. Acho que vai ajudar bastante os alunos aí. Acho que diversos outros alunos estão nesse mesmo mercado aí, que também estão aí lutando aí para poder conseguir. Tem alunos que estão querendo até chegar no momento que vocês estão agora, que é de gerar o resultado que vocês estão, mas eles querem vender mais. E aí, deixo aí o espaço aí para as considerações finais. Quer falar alguma coisa aí, Leão? Por favor. Assim, muitos insights, muitas novidades aí para a gente testar. Eu acho que isso vai possibilitar muita coisa, porque só pela quantidade de possibilidades que a gente tem agora para testar, que eu mesmo não conhecia algumas, nunca havia pensado nesse lookalike ressegmentado, como você chamou. Pô, eu já imagino que a gente vai tirar sim um resultado melhor daí, pela quantidade de possibilidades que a gente tem para testar. Foi muito bom mesmo, bastante aprendizado. Show de bola. Da minha parte, novamente agradecer, né, sua disponibilidade aí, Felipe, e para aqueles que estão assistindo também, acredito que um ponto muito importante é sentar na cadeira de aluno e executar aquilo que o mestre coordena, né? Eu, como mentor, até estava falando essa semana sobre isso, não adianta a gente chegar aqui, tomar o seu tempo, você passar as considerações e não aplicar. Então fica essa observação aí, que acredito que todos já têm, de seguir essas orientações do Felipe, né? Afinal de contas, ele sabe o que ele está falando, ele já está aí no mercado há muito tempo, já conheço o Felipe, acho que mais de 7 anos já, então bastante tempo. Então seguir essas orientações. Novamente, obrigado, e daqui 4 meses a gente senta aí, quem sabe a gente vai chegar na fase e falar assim, Felipe, esbarrou aqui agora, tá quase chegando nos 7 dígitos, mas não tá indo não, ajuda aí. Vai chegar. Estaremos juntos, conectados com aí. Certeza. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado aí, e estamos conectados aqui, beleza? Beleza.